pessoal, eu sou Arthur Spirandelli, esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. O intuito desse programa vocês já conhecem, vocês já sabem, a gente fazer um compilado com as principais notícias, as principais informações, os principais indicadores que foram divulgados ao longo dessa última semana que acaba de se encerrar, a gente entender qual é o momento que a gente está vivendo, o que muda no cenário, quais são os impactos de tudo que aconteceu, fazer as projeções aqui, ressaltar quais são os pontos importantes para essa outra semana que se inicia. Então, um programa muito importante aqui para a gente finalizar o domingo da melhor forma possível, da maneira mais atualizada possível. A gente vai comentar sobre mais uma semana do mês de outubro, a semana que se encerrou aqui no dia 24 de outubro, e uma das piores semanas que a gente passou no ano de 2021, um ano com bastante semanas ruins. A gente já comentou várias delas aqui para vocês, mas dificilmente a gente teve uma semana com impactos tão grandes, riscos tão grandes quanto que a gente viveu nesta última semana. Para a gente colocar em números aqui, o índice Bovespa recuou 7,28% na semana. Ele voltou lá para casa dos 106.296 pontos. E com isso, a nossa bolsa no ano de 2021 cai agora mais de 10%, 10,7%. Vocês devem ter acompanhado, em algumas semanas a gente vem comentando que a queda do ano era uma queda de 7%, essa queda foi diminuindo, chegou nos 3%, e agora a gente vai para 10% de queda, recuou para 106 mil pontos, a gente vai para o pior patamar do ano de 2021, não tivemos uma bolsa tão barata, com uma pontuação tão baixa quanto a que estamos vendo agora, uma semana de quedas fortes, de quedas acentuadas, com tudo que vem acontecendo no cenário político, a gente vai comentar bastante para vocês. No câmbio, obviamente, a moeda acaba se enfraquecendo, o nosso real acaba perdendo muita força, muito dinheiro acaba deixando de entrar ou começa a sair aqui do nosso país, e o dólar foi lá para casa dos R$ 5,65. Ele beliscou lá próximo dos 5,80 novamente, como a gente teve já no nosso pior momento de pandemia, uma alta nessa semana do dólar de 3,45%, e no ano o dólar acumula uma alta agora de 8,8% no ano. A gente fala bastante sobre o dólar, sobre a bolsa, essa bolsa que foi de 130 mil pontos, voltou agora para casa dos 106, esse dólar que estava 4,90 num cenário mais tranquilo, e volta agora para casa dos 5,65, então uma semana para piorar bastante o nosso cenário, que já era bastante delicado aqui no Brasil. Olhando para a curva de juros também, naturalmente, a gente vê um grande estresse no momento como esse. A gente sempre comenta que aquele vértice de janeiro de 2031, que é muito utilizado pelo mercado como um todo, para o setor bancário, etc. E esse vértice que vinha tranquilo, algumas semanas a gente já falando sobre leves altas, leves baixas aqui, quase nenhum movimento mais brusco. Nessa semana, a gente tendo uma alta de 114 bips no consolidado da semana, e esse vértice caminhando lá para os 12,13%. Lembrando que a gente teve isso aqui na casa dos 9, dos 10, caminhou para os 11 e superou os 12 novamente aqui, mas chegou a bater 13% na sexta-feira com preocupações fiscais, uma curva de juros bastante estressada, corroborando tudo isso que a gente tem falado e que a gente vai comentar nos detalhes aqui para vocês. E levando lá para fora, as bolsas americanas não sentem nada disso, não sentem nada das nossas crises por aqui. O S&P 500 sobe 21% no ano, o Nasdaq sobe mais de 17% no ano, as bolsas americanas voltando a imprimir um ritmo bastante acelerado, ficaram algumas semanas ali mais em cautela, com quedas ali no 0 a 0, com alguns ruídos nos Estados Unidos, e agora voltam a apresentar altas consideráveis. Entrando aqui nos porquês, nos motivos, essa última semana lá para os Estados Unidos, no internacional, uma semana que o livro bege do Fed, do Federal Reserve, era bastante aguardado. E com esse livro bege, com a divulgação do livro bege que ocorreu ao longo da semana, a gente entendeu que, apesar das perspectivas para a atividade econômica seguirem positivas no curto prazo, de modo geral, alguns distritos dos Estados Unidos observaram incerteza crescente e um otimismo mais cauteloso do que nos meses anteriores, lembrando que o livro bege é esse consolidado de informações dos distritos lá nos Estados Unidos. O mercado também aguarda novas definições sobre o pacote de investimentos em infraestrutura, que foi muito divulgado, muito comentado, muito discutido, e que deve acabar sendo reduzido de 3 para 2 trilhões de dólares no Congresso americano.
Num discurso que houve na sexta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele disse que está no caminho para iniciar o taper. O mercado aguarda que isso comece a ocorrer agora em novembro, e ele disse que isso deve ser concluído em meados de 2022. Lá nos Estados Unidos, a gente está vendo uma temporada de balanços corporativos, onde as empresas divulgam ali os seus resultados trimestralmente, empresas listadas em bolsa. E essa temporada, esse terceiro trimestre, vindo com divulgações surpreendentes. Muitas das empresas, mais de 80% das empresas nos Estados Unidos, mostrando números acima das expectativas, trazendo resultados aqui muito positivos. Isso, obviamente, traz um sentimento positivo para a Bolsa por lá. Por isso que a gente vê uma Bolsa com altas consideráveis por lá, tanto no S&P, no Nasdaq, no Dow Jones também. Na agenda de indicadores, todas as semanas a gente vê aquele relatório chamado de Jobless Claims, que é um relatório de pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, que serve para a gente avaliar aqui o termômetro, a temperatura do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E nessa última semana, a divulgação é sempre de uma semana ainda anterior, então a semana que se encerrou lá em 16 de outubro, esse relatório mostrou um número de 290 mil pedidos naquela semana. O número veio abaixo das expectativas, que projetava algo em torno de 300 mil pedidos. Ao longo de algumas das últimas semanas, a gente viu esse número acima das expectativas e agora um número bastante comportado, com poucos pedidos de auxílio-desemprego, pode mostrar aqui um sinal de uma retomada mais gradual, mais crescente do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos vivem um momento de trabalho por lá bastante diferente do que a gente está acostumado por aqui. Eles têm uma criação de empregos maior do que a capacidade que eles têm ali de empregar a indústria. A mão de obra está bastante escassa por lá, poucas pessoas procurando emprego por causa dos auxílios que ocorreram por lá. Então, um momento de trabalho nos Estados Unidos delicado, com uma disparidade ali poucas vezes vista na história. E esses números de pedido de seguro-desemprego e de geração de emprego através do relatório de payroll mostrarão sempre, a gente vai ficar bastante atento para a gente entender qual é o momento que os Estados Unidos estão vivendo exatamente para o mercado de trabalho de lá. Levando para o velho continente, levando para a Europa, o PMI composto da zona do euro ficou em 54,3 pontos em outubro. E no Reino Unido, o PMI composto subiu para 56,8 pontos em outubro, de 54,9 em setembro, e as vendas no varejo caíram 0,2% de setembro ante agosto. Preocupações lá na Europa vão em linha com o que está acontecendo no mundo afora, preocupação também de inflação, que a gente vai comentar agora, mas também na indústria, no consumo e também no PMI como um todo. Como eu falei, as preocupações com a inflação global persistem, elas continuam no radar, e lá na zona do euro isso não é diferente. O índice de preços ao consumidor, a sigla CPI, na zona do euro avançou 3,4% em setembro na comparação anual, comparando com 12 meses anteriores. Esse é o maior patamar para o mês desde 2008. Na Alemanha, a inflação ao produtor, o PPI, disparou 14,1% em setembro, comparado ao mesmo período do ano passado, e esse é o maior aumento desde outubro de 1974. Então, um choque de preços bastante importante na Europa também. Nós estamos passando por uma inflação bastante alta por aqui, diversos países, Estados Unidos vivendo um momento de inflação um pouco acima da meta por lá também, trazendo essas preocupações, e exatamente por isso a gente começa a falar sobre retirada de estímulo, sobre alta de juros e etc. Na Europa isso é uma grande realidade, também passam por problemas energéticos, como a gente por aqui, um problema agora global, e também um problema na atividade, na produção e no consumo por lá. Levando para a Ásia, levando para o outro lado do mundo, as notícias também não são das melhores. A gigante imobiliária chinesa Evergrande, que foi foco daqui das nossas pautas durante o mês passado, praticamente inteiro, com aquele risco de calote, etc. Ela volta agora para as atenções, ela anunciou que não chegou a um acordo para vender 50,1% da sua participação no negócio de serviços para propriedades. E a empresa, que já não vem pagando determinadas dívidas, anunciou que não há garantia de que será capaz de arcar com suas obrigações financeiras, e ainda não se sabe qual seria o impacto econômico de um possível default para os mercados e no crescimento econômico da China,
é um grande risco, trouxe aqui um sinal de alerta para o mercado, não só com a Evergrande, mas com o setor imobiliário chinês como um todo, que é um dos grandes um dos grandes setores que demandam insumos do mundo como um todo, demandam o nosso minério de ferro aqui produzido pela Vale para a produção de aço por lá, enfim. Um setor muito importante, responsável por cerca de 20% do PIB chinês e que agora vive esse sinal de alerta, vive esse momento muito delicado e o mercado como um todo teme uma reação em cadeia geral, algum problema mais espalhado como um todo. O PIB chinês, como a gente falou, ele tem sido revisado para baixo, fato que tem repercutido de forma negativa entre os investidores. Isso impacta o mundo como um todo. O PIB da China, ele tem um grande impacto sobre a nossa economia também, porque nós exportamos muitas commodities para eles. Eles são produtores de bens para o mundo como um todo, né? Consumimos muitos produtos vindos da China. E o PIB de lá cresceu 4,9% no terceiro trimestre. A expectativa era de 5,2%, então mais um resultado de atividade na China abaixo das expectativas, mostrando essa desaceleração bastante importante por lá e que impacta o mundo como um todo. E a produção industrial também veio abaixo do previsto, com alta de 3,1% em setembro, frente à expectativa de alta de 4,5%, mostrando esse problema como um todo que a gente vem comentando. Trazendo aqui para o Brasil, é até difícil a gente saber por onde começar. Uma das semanas com mais ruídos políticos aqui no ano de 2021. Parece que tudo se somou, a gente tem alguns problemas acontecendo em paralelo em Brasília e todos eles vieram de encontro nessa última semana. Os ativos tiveram um motivo para esse estresse em comum durante a semana. Nada mais é do que um risco político e fiscal. Esse risco fiscal que a gente falou tanto ao longo do ano de 2021, com tudo que se falava sobre um possível rompimento do teto de gastos, com o orçamento, com tudo que a gente viveu, esse risco fiscal que parecia muito melhor controlado, agora volta à tona, numa versão 2.0 ainda mais dura, ainda mais volátil, com mais ruídos, e dessa vez não mais por um choque de pandemia, mas sim por uma questão um pouco mais de auxílios à população. Todas as atenções estavam voltadas na terça-feira para o Planalto, para o detalhamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o antigo Bolsa Família, mas faltando menos de 30 minutos para começar a sessão que estava marcada para as 17 horas, o Ministério da Cidadania adiou o anúncio. Isso trouxe um sinal gigantesco para os mercados, todo mundo ficou muito em alerta, porque até então se esperava esse anúncio, essa fala, não sabia-se ainda muito bem como que ele viria à tona, porém, esse adiamento trouxe aqui um sinal de alerta de que as coisas poderiam estar bem mais duras do que a gente imaginava, de que as negociações poderiam não ter avançado e que esse anúncio poderia ser muito pior do que a gente imaginava. Na quarta-feira, a coletiva do ministro da Cidadania, que é o João Roma, sobre o Auxílio Brasil, chegou a trazer um certo alívio aos ativos brasileiros, principalmente ali no período da tarde, mas não por muito tempo, porque ele não trouxe maiores detalhamentos de como que isso seria. O que ele disse foi que o auxílio representará um reajuste de 20% sobre o valor pago hoje pelo Bolsa Família e que seguiria de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. Até então não se sabia como, estávamos esperando cenas para os próximos capítulos e na sequência, pouco tempo depois, na quinta-feira, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o governo estuda um waiver, que é um perdão para 30 bilhões de reais do Programa Social Auxílio Brasil, que ficariam fora do teto de gastos. E, segundo ele, haverá crédito extraordinário ou revisão do teto. E isso aqui foi uma notícia bastante relevante, bombástica aqui para o mercado, que não esperava mais nada fora do teto, que achava que o Ministério da Economia, que o governo como um todo, tinha entendido essa necessidade do respeito ao teto, da necessidade aqui de manter esse compromisso fiscal, não só aqui para o nosso Brasil, mas como os investidores de fora. Essa é uma discussão que vem acontecendo ao longo do ano e todas as vezes estava parando nesse vamos estourar, não vamos estourar, e dessa vez vem através de uma necessidade trazida aqui pelo governo de um Auxílio Brasil mais robusto, um Bolsa Família mais robusto, que substitui auxílio emergencial, que a gente vinha injetando por causa da pandemia, com auxílio social, e tudo isso trazendo aqui uma preocupação muito grande de que 30 bilhões de reais podem ficar de fora do teto, podem ser perdoados
pelo Ministério da Economia. E também no radar, além disso, nós temos também a PEC dos precatórios, que ainda tramita em Brasília, que ainda tem diversos pontos de atenção por aqui. O novo parecer da PEC estabelece que a correção do teto de gastos pela inflação será de janeiro a dezembro. Até hoje, ela era feita de julho de um ano até junho do ano seguinte. E essa alteração da metrificação aqui, levando de dezembro para janeiro, aumenta essa inflação medida, porque a inflação de fim de ano ela é maior normalmente no Brasil. E ela era feita de julho até junho, exatamente porque a gente precisava dela, dessa correção para orçamento e etc., do ano seguinte, etc. Com essa mudança, a gente tem uma abertura aqui de 83 bilhões de reais de espaço fiscal, através dessa mudança na forma de se medir a inflação para fazer as correções de teto de gasto. E essa PEC dos precatórios fica no radar, fica ainda com um sinal de alerta para os investidores, porque ela precisa ser resolvida para que o Auxílio Brasil seja resolvido também, que essas coisas caminhem em paralelo. Um certo alívio veio na sexta-feira, porque antes, no começo do dia de sexta-feira, surgiu uma notícia no mercado de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria pedido demissão, teria saído do seu cargo de ministro da Economia, após tudo que vem acontecendo, após a saída de outros membros que a gente vai comentar aqui, também o mercado disparou aqui uma atenção especial para isso. Todos os participantes aqui da indústria ficaram acompanhando diversos portais de notícias, acompanharam o caso, fizeram cobertura, etc. E durante o período da tarde, os dois juntos fizeram uma live falando que estava tudo bem. O ministro Paulo Guedes, ele comunicou a sua permanência, disse que a alteração do teto de gastos é tecnicamente defensável, negou que tenha pedido demissão, disse: eu não pedi demissão em nenhum momento, abre aspas e fecha aspas aqui. E essa preocupação ela veio depois de uma debandada na pasta, que agora tem um novo secretário, que é o Esteves Conaga, atual chefe de Relações Institucionais do Ministério da Economia, e vai oficialmente agora ocupar a vaga deixada pelo Bruno Funchal, que abdicou do cargo durante a semana, com outros 2 integrantes da equipe econômica. Trouxe também, essa notícia trouxe também uma atenção especial, um sinal de alerta. A saída do Bruno Funchal foi vista como um movimento de desistência, né, de parte da pasta em relação às divergências aqui com tudo que vem acontecendo, com essas medidas que estão sendo trazidas à tona. O Paulo Guedes disse que vai ficar, disse que essas medidas elas fazem sentido, elas são defensáveis e que não vai sair do cargo. Agora ele tem um novo secretário. As atenções ficam voltadas agora à situação fiscal do país, né? Não tem como a gente não olhar para isso, e agora a gente tem um problema ainda maior para resolver, ainda com muita incerteza. A única certeza que a gente tem é que o governo quer fazer um auxílio Brasil de pelo menos R$400. A ideia é que ele seja acima disso, porque a média ficaria maior pelas sinalizações que eles deram. Ela deve começar com R$400 de piso, e ela deve entrar em vigor no mês que vem para essas famílias beneficiadas. E ele também, o presidente Jair Bolsonaro também disse que quer fazer um auxílio para caminhoneiros com essa alta do preço dos combustíveis. Ele disse que quer socorrer caminhoneiros prejudicados por esse aumento do diesel com auxílio diesel, que seria um benefício que pode acabar abocanhando aí 4 bilhões de reais do orçamento público através desses cheques aqui para auxílio na compra dos combustíveis dos caminhoneiros autônomos. Então, tudo isso trouxe uma volatilidade enorme para o nosso cenário local aqui nessa semana. A Bolsa sofreu muito, as empresas na Bolsa sofreram muito, a curva de juros estressou muito, a nossa moeda se deprecia muito. Tudo isso em uma semana que lá fora as coisas estão caminhando bem, as bolsas caminharam bem, as commodities caminharam marginalmente bem, mas aqui no Brasil a gente tem esse risco adicional, que é o risco fiscal, que é o risco político. Estamos a 1 ano das eleições, já estamos vivendo todo esse movimento, todas essas pressões de eleições, pressões do governo, e como que tudo isso pode influenciar aqui para a nossa trajetória fiscal, para o nosso compromisso com o mercado.
Um outro problema que já está no radar há muito tempo, que vem se tornando um problema cada vez maior, é a inflação. A gente tem toda segunda-feira o relatório Focus, que é um relatório feito pelo Banco Central, que consolida a opinião de alguns economistas Brasil afora sobre indicadores macroeconômicos brasileiros. E nessa última semana, nessa última segunda-feira, as projeções para a inflação subiram novamente. É a 28ª semana consecutiva de alta para a inflação deste ano, que caminha aí para 10% de alta. E em 2022 é a 3ª semana seguida de alta na previsão de inflação para o ano que vem. E as previsões para a PIB vêm diminuindo há muitas semanas. Para a Selic, vem jogando uma Selic cada vez mais alta. E naturalmente um dólar mais resistente, né? Mais difícil de voltar a patamares menores. Esses são os principais pontos. E é muito importante a gente entender o momento que a gente está vivendo aqui para a gente jogar agora as nossas previsões para o futuro. Para essa próxima semana que se inicia amanhã, os principais destaques aqui no internacional serão a decisão de política monetária da zona do euro, a gente vai entender como ficarão os juros lá na zona do euro, prévia da inflação ao consumidor de outubro e dados do PIB do terceiro trimestre. Tudo isso por lá no velho continente. Nos Estados Unidos, a gente tem divulgação do PIB do terceiro trimestre, bastante importante, deflator do consumo pessoal, o PCE, referente a setembro, importantíssimo também sobre inflação. Ela é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve. Muito importante a gente entender como está caminhando a inflação lá nos Estados Unidos. Trazendo aqui para o Brasil, as incertezas políticas ainda devem reverberar e produzir volatilidade nos mercados, enquanto o cenário fiscal se redesenha com prováveis mudanças na regra do teto de gastos. Nós teremos reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, para definir a nova taxa Selic nesta semana. Então, uma semana bastante importante. O mercado vinha precificando uma alta da mesma magnitude que a última alta, que foi de 1%. Então, levaria a nossa Selic agora de 6,25 para 7,25, porém, com tudo que vem acontecendo, com essa curva de juros estressada, com esses problemas fiscais, começa-se a especular uma alta de mais de 1%, talvez uma alta de 1,25%. Nós acompanharemos por aqui para te deixar atualizado. Teremos também na seara de indicadores destaque para IPCA 15, a inflação dos 15 primeiros dias de outubro, IGPM de outubro, taxa de desemprego, a PNAD de agosto e de geração de empregos formais, a CAGED, de setembro, e resultados primários do governo central e setor público consolidado de setembro. Então, uma semana super importante, muitos indicadores aqui sendo divulgados, um acompanhamento político super relevante para a gente entender os próximos capítulos dessa novela fiscal que a gente vive em Brasília e entender como que o mundo está caminhando, tanto com a Europa como com os Estados Unidos, com indicadores importantes também. E para você acompanhar tudo isso que a gente produz para você, você não precisa esperar o próximo resumo da semana, lá no domingo que vem. Todos os dias estamos em todas as redes, você pode nos procurar pela sua rede preferida, estamos no Instagram, no Telegram, estamos no Twitter, estamos no Spotify ou no seu canal de podcast favorito, estamos no YouTube, por onde você quiser conferir nossos conteúdos e consumir aqui as nossas notícias, você será muito bem-vindo, você será muito bem recebido. Nós, obviamente, em cada uma das redes temos um papel um pouco diferente. O nosso Twitter e o nosso Telegram acabam sendo os nossos canais de notícias mais rápidas, de indicadores e troca de notícias mais rápidas. O nosso Instagram acaba sendo o nosso portal aqui para conteúdos educativos, para também divulgação de notícias, de indicadores e uma leitura do mercado como um todo. E o nosso YouTube, nosso podcast, novamente, que são canais aqui mais para gravações, para geração de conteúdos maiores, mais consolidados, com menos frequência e mais conteúdo. Tudo isso, obviamente, você pode acompanhar quando e de onde quiser. Nós estaremos ao seu lado para te noticiar de tudo que acontece e amanhã já temos um encontro marcado no Manhã do Mercado, que a gente divulga ali próximo das 9 da manhã, para falar para você o que vai acontecer de importante naquele dia. E lá no final do pregão, próximo das 19 horas, a gente divulga para você o Tocando o Sino para contar o que de fato aconteceu naquele dia. Seja sempre muito bem-vindo, sinta-se muito bem recebido aqui. Todas as sugestões que você tiver serão muito bem recebidas por aqui também. A gente se encontra amanhã de manhã. Um abraço, tchau, tchau.